E como eu falei, hoje é dando continuidade ao livro A Cura, do pastor Luciano Scala. Vou voltar um pouquinho para continuar falando um pouco sobre enfrentamento, porque Deus diz que Ele nunca vai nos abandonar. No livro, Ele está falando com Josué, mas Josué é um representante dos humanos, né, da raça humana. Então Deus diz, eu nunca vou te abandonar, eu sempre estarei contigo. Não importa se eu sempre estarei contigo ou eu nunca vou te abandonar, o que acontece é, Deus realmente está sempre com a gente. E aconteça o que acontecer, Ele está ali disposto a estender a mão para nós. Tem um momento em que esse dado que é enfrentando, que se conquista. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que largar o passado, né? A gente tem que fazer aquela confissão que já foi falado, largar o passado, deixar para trás e seguir confiante, seguir com fé, sabendo que aquilo que está realmente no fundo da nossa alma, se a gente tem aquele desejo que arde, que inflama, esse é realmente o desejo de algo que você já combinou antes de vir para cá. Eu acredito que a gente combina antes de vir. A gente diz, inclusive no que eu acredito a gente senta lá do lado do pai e diz, ai pai, eu quero ir, eu quero. Aí ele diz, você tem certeza? Eu quero. Mas e aí, me diga, não, porque eu quero isso, aquilo, outro. O que mais que você quer? Já tá bom? Não, eu quero mais isso, mais aquilo. E aí a gente faz uma lista das coisas que a gente fica olhando lá de cima, olhando o que a gente quer. Aí Deus diz, é isso que você quer? Então tá bom. Vai, segue e faz o que a gente combinou. E aí, quando chega aqui embaixo, a gente esquece e começa a querer tomar o caminho do outro, que começa a se comparar e a querer achar, mas parece que aquilo lá é melhor. Ai, será que se eu fizesse isso aqui, esquece o que tá aqui dentro, de verdade? E aí, no final das contas, o que acontece? A gente se perde no meio do caminho, e aí, nessa perda de mim mesma, eu me perdi de mim. Acho que até uma música que é assim, é um trecho eu acabei de lembrar de uma frase de um mentor. Eu me perdi de mim, mas você não deixou de me amar. E a gente nessa de se perder da gente, a gente começa a trilhar um caminho que não deixa a gente feliz, que é aí que está errar o alvo. A gente começa a seguir na direção errada. E aí, nesse caminho que a gente começa a trilhar, o que acontece é que a gente começa a ser infeliz, começa a fazer as pessoas à nossa volta infelizes, começa a pecar, que é errar o alvo. E aí nada dá certo. E aí a gente diz que é Deus, porque Deus me abandonou, porque Deus isso. Mas foi você que trocou o seu caminho pelo caminho do vizinho. Presta atenção, qual é o teu caminho. Voltando, nos momentos onde Deus fala com Josué, ele fala a respeito de Josué seguir firme no propósito, naquilo que foi determinado para ele estar fazendo. E aí tem um outro momento também no livro em que ele comenta que nem sempre Josué recebia a resposta após a oração. Fazia oração um dia, 2 dias, 3 dias, Y dias, porque para o tempo de Deus é um sopro, né? Então Josué fazia a oração e não vinha a resposta. E também tem um detalhe, às vezes a gente quer a resposta do jeito que a gente imagina. Deus está mandando uma resposta para a gente fecha os olhos para não ver a resposta que ele está nos dando, né? Mas aí Deus dizia para Josué, continua orando. E também fala de orar em silêncio. Em muitos momentos a gente precisa do silêncio para a gente se reconectar. Não precisa ser aquela oração barulhenta. E não precisa ser aquela oração que não para. A meditação feita pelos orientais, né? Que a meditação é muito do oriental, embora a oração seja uma forma de meditação. A meditação feita por eles é a base do silêncio, né? Aonde você se conecta com a sua respiração. Quanto mais você presta atenção na sua respiração, mais você se conecta com você mesmo, né? Você começa sentindo o ar entrando e saindo, depois você começa a sentir o pulsar do sangue nas suas veias, né? De tão conectado que você está com você mesmo. E aí você começa a ter as respostas para as suas perguntas que inflamam dentro de você. Mas por quê? Porque você está se conectando com Deus, que está aqui dentro da gente. Porque ele está o tempo todo, ele está no meio de nós. E o meio de nós é aqui dentro. Se ele está no ar e a gente respira o ar, então ele está onde? Me diga onde ele está. Nas conversas de Deus com Josué, ele também falava, eu estou contigo. Qual a dúvida, né? E aí ele mandava Josué orar, se preparar, para poder ele realmente conseguir estar preparado para o momento aonde chegasse aquilo que ele estava pedindo. Você já ouviu aquela frase que as pessoas que conquistam as coisas, grandes coisas, dizem que quanto mais eu me preparo, mais sorte eu tenho. Quando você está preparado, o que vem para você consegue resolver com facilidade. Agora não se prepara. É uma confusão sem fim, uma bagunça do outro planeta. E aí nessa bagunça, essa confusão, nada sai certo, tudo fica virado no giraia, as coisas não acontecem. E tem uma coisa que eu acho até que eu já fiz um vídeo disso, é Deus nos livrando de nós mesmos. Quando a gente não está preparado, as coisas não acontecem por quê? Porque Ele sabe que a gente vai se queimar. Ele sabe que a gente não vai conseguir fazer. Ele sabe que a gente não vai dar conta. E aí quando você se prepara muito para alguma coisa, às vezes Ele não te dá aquilo dali, por quê? Porque Ele sabe que tem algo melhor. Mas se você não tivesse se preparado para aquele pequeno, para aquele menor, você não estaria preparado para o grande que Ele está reservando para você. E aí a gente se prepara, faz um estudo, arranja novos fornecedores,
ou a gente encontra novos caminhos, aprende um idioma, não sei o que estava faltando para você e você se preparou e aí se candidatou para aquela vaga, ou então você começou a fazer uma negociação com o cliente, e aí você... Era um exemplo aqui de cliente. Aí o cliente te pede um monte de desconto, que você faça isso, aquilo, que veja outras opções, tal. No final das contas não dá certo. Por quê? Porque ele é aquele tipo do cliente que eu chamo de esgana-gato. Aquele cliente que ele tira tudo que ele pode do fornecedor e ele não se incomoda se o fornecedor vai morrer ou não, se o fornecedor vai sobreviver ou não a ele, né? Aí o que acontece? Ele tira tudo, aí não dá certo o seu negócio com ele. Mas você se preparou tanto, você compreendeu tanto do seu produto, de concorrência, de como você pode oferecer mais por menos, né? Que quando chegou um cliente muito melhor que ele, você já estava preparado. E aí o que aconteceu? Você fechou um negócio com um cliente que compreende que é necessário fazer negócio ganha-ganha. Aonde ele ganha porque você está entregando bastante e onde você ganha porque ele fica feliz também de lhe pagar o que você merece. Olha que coisa maravilhosa. Não é Deus nos livrando de nós mesmos? Então Deus diz para Josué, se prepara, continua orando, porque vai chegar para você. E aí Josué continua lá firme e forte, que é o que nós devemos fazer. Com muita fé, continuar se preparando, porque Deus sempre, e eu podia dizer sempre, está disposto a nos entregar coisas grandiosas, todas de acordo com o que a gente planejou com ele. Não é que você vai ganhar uma Lamborghini se você não quer ter Lamborghini. Nem entre na fila da Lamborghini. Procura algo que realmente lhe satisfaz, lhe deixa feliz, porque isso sim vem para você. E você se prepara e faz, e adivinha o que vai acontecer? Exatamente o que você combinou com ele, que a gente não sabe direito o que é, mas a gente tem uma noção. E aí a gente segue nesse caminho e as coisas vão acontecendo. Primeiro a gente vai para a confissão, na sequência a gente se liberta do passado, né? A gente perdoa qualquer coisa que tenha acontecido, né? Depois a gente vai para o enfrentamento, a gente continua se preparando, continua orando, e aí depois vem o nosso momento de tirar a capa. Eu achei muito bem colocada essa sequência no livro, né? Porque realmente a gente se veste de muitas capas no decorrer da nossa vida. E no livro, o pastor Luciano, ele cita muito a passagem na Bíblia, que é uma passagem que é lida e relida muitas vezes, a respeito do mendigo cego, aonde ele clama a Jesus por misericórdia. E é muito bem relatado, depois você vai dar uma lida lá no livro do pastor Luciano. Ele provavelmente tem algum local onde vende, já mostrei a capa para você. E ele relata muito melhor do que o que eu vou dizer. Eu vou ser aqui bem simples, né? Vou fazer aqui as minhas colocações do meu entendimento de leiga, é citada inicialmente por Marcos, mas depois mais outros dois apóstolos citam. E o que quer dizer misericórdia? Eu diria que seria um amor incondicional. É a gente amar o outro sabendo que a gente também poderia estar naquele lugar. E aí, quando a gente faz isso, é diferente. E aí eu vejo amor incondicional de um pai por um filho, muitas vezes, né? Mas eu sei que nós temos o nosso pai magnânimo que tem esse amor incondicional por nós, que sim, supera tudo, né? Por mais, não importa o que a gente faça, ele continua lá disponível e disposto a estender a mão para nós, a qualquer instante. E não importa o momento, é só a gente abrir o coração. Eu ia dizer abrir a boca, mas abrir o coração e pedir e clamar que ele estende a mão para a gente. Então, o cego, ele pediu a Jesus que tivesse misericórdia dele, né? E aí aparecem aquelas criaturas divinas que ficam mandando ele calar. Será que acontece isso na sua vida? Na minha? Acho que não sei. Quando você está pensando em alguma coisa, pedindo alguma coisa a Deus, as pessoas, não pede, é muito. Você não merece. Ai, você acha que Deus vai dar ouvido para você? Ai, como você é ambicioso. Imagina pedir isso. É muito. Olha como você é pequenininho. E era isso que muitas pessoas falavam para o cego, né? E quando Jesus disse que trouxessem o cego até eles, exatamente essas pessoas disseram, ai, vamos lá. Não é assim? Quando as coisas começam a caminhar na sua vida, aquelas primeiras pessoas que disseram que não iam dar certo, já saem soltando foguete, correndo atrás de você, dizendo que vai dar tudo certo. Olha só, vai acontecer, você tá vendo? E aquele mendigo, aquele cego, se despiu de sua capa, foi até Jesus e pediu para ver. Ele não pediu mais comida. Ele se despiu daquele velho homem e foi na direção de Jesus, já na intenção de se tornar um novo homem. E quando ele pediu para ver, Jesus responde, tua fé te salvou. Eu gosto de dizer, tua fé te curou. Porque Jesus o tempo todo devolvia a cura pra gente, né? E aí? Quando é que você vai se libertar do velho homem, dessas velhas capas, para se tornar um novo homem? Porque é isso que Jesus diz, é isso que Deus diz o tempo todo. Se despe desse antigo eu para ser um novo eu, para ter uma nova vida.
E a nova vida diariamente, hein? Vou falar de novo da nova vida diária. Toda vez que a gente deixa de viver uma determinada vida e passa para uma nova vida, no mesmo planeta, no mesmo momento, a gente está sendo um novo eu. É uma vida nova. Quais são as capas que você tem que tirar? Quais são os seus antigos eus? Aqueles eus que já não te fazem mais bem. E aí, falando das antigas capas, a gente pensa que é só a cegueira, né? Ou a miséria. Eu vou citar aqui coisas que a gente ainda fica dentro do coração e que também são capas. E que a gente precisa se despir delas para poder a gente ir até Jesus. Não adianta ir até Jesus e continuar com orgulho no coração, com a mentira na boca, com a pornografia escondida, com o roubo disfarçado e com o adultério dissimulado. A gente precisa realmente analisar aonde que a gente está seguindo esse caminho para nos despirmos dele, para tirar essas capas também da nossa vida e irmos até Jesus, até Deus, porque Deus está disposto a nos entregar tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa, tudo que a gente combinou com Ele, para Ele nos encher de bênçãos, de maravilhas diariamente. E aí um belo dia a gente vai olhar e vai ver a quantidade de maravilhas e de bênçãos que a gente recebe diariamente. Tenha coragem e decida conduzir a sua própria vida. Decida pegar as rédeas da sua vida e conduzi-la na direção de Deus. Porque aí, com certeza, você vai conseguir ver todas as bênçãos que Ele lhe manda diariamente. Inclusive, você vai ver as bênçãos que já estão disponíveis. Porque muitas vezes elas já estão disponíveis pra gente, mas a gente está cego e não vê. A gente não consegue enxergar tudo de bom que Deus reserva para nós diariamente. A nossa cegueira na verdade, nós vivemos a cegueira do Bartimeu. Não essa cegueira de precisar de óculos. Mas também, né? E agora nós vamos para o capítulo 5, aprendendo a lidar com a dor. É um percurso, né? A gente veio capítulo 1, 2, 3, 4 e agora finalizando com o capítulo 5, onde falaremos das bem-aventuranças. Seria o Sermão da Montanha ou o Sermão das Bem-aventuranças. Gandhi, que foi um dos maiores líderes religiosos dos últimos tempos, falou que se perdesse todos os livros, inclusive a Bíblia, e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, as coisas não estariam perdidas. E lá foi o momento onde Jesus iniciou a sua jornada, né, a sua pregação. Ele deixou, através do Sermão da Montanha, a ideia do porquê estamos aqui. E a gente percebe o tempo todo que a humanidade inteira está o tempo inteiro na busca da felicidade, que muitas vezes é confundido, o prazer e a felicidade. O prazer é algo momentâneo, vazio, e a felicidade é algo longevo e preenche o espaço, né? E quando Jesus fala no sermão, ele cita coisas que nos transportam para a felicidade, porque tudo está ligado ao amor, e o amor sempre liberta. Então vamos às bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a gente tem que ser pobre? Ah, é tão bonito ser pobre, não é nada disso. Ser pobre de espírito não é miséria, é ter consciência da nossa necessidade de estar com Deus. A gente compreende que a gente precisa de Deus, a gente acaba clamando por Ele e Ele acaba nos respondendo com bênçãos infinitas. A gente consegue perceber o quão a gente está aqui para estar aprendendo. E quanto mais a gente aprende, mais a gente se aproxima de Deus. Porque Deus só preenche o que está vazio, só cura o que está aberto e só restaura aquilo que se considera quebrado. Enquanto a gente não se permite ser curado, Deus não pode efetuar a cura. Enquanto a gente se considera inquebrantável, Deus não consegue nos reparar e nos ajudar a irmos para uma próxima fase. Agora vamos para outra bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ah, mas homem não chora, eu não devo chorar. Ai, eu devo estar sempre coitadinho. Não é isso. Quando a gente está passando por um momento muito difícil, porque existem muitas, nós sempre temos os nossos desafios, algumas vezes a gente precisa se recolher e chorar no colo do Pai, pedindo a Ele que Ele cuide de nós. E no tempo certo, Ele retorna para nós com aquele cuidado, com aquele amor de Pai, nos reformando, nos reenergizando para a nossa nova jornada. Vamos para a próxima. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ser manso não é ser passivo. Ser manso é você silenciar quando precisa. É você compreender que você não precisa estar
responsivo para tudo. Muitas vezes você precisa calar, silenciar, ouvir o que o outro tem a dizer, porque muitas vezes ele precisa escutar o que ele está dizendo para ele refletir e após essa reflexão ele conseguir compreender que é um problema dele, que é ele quem tem que resolver aquilo. E você, na sua mansidão, você não se envolve, você deixa dar o direito e a liberdade do outro de conseguir descobrir o que ele precisava com aquela fala, porque a maioria das vezes quando a gente fala mais sobre nós do que sobre o outro, né? Então o outro, quando fala pra gente, ele fala mais sobre ele do que a gente. E aí nesse momento, com sua mansidão, você está cooperando para que o outro realmente consiga encontrar um caminho para ele. E nesse momento você está se controlando e abrindo espaço para Deus agir em você, através de você, ou muitas vezes só deixar que Deus haja no outro, porque o outro vai acabar refletindo e ouvindo o que Deus tem a dizer. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ser justo é estar alinhado com as vontades de Deus, com a vontade dos céus. Está ligado ao caráter. Quando a gente está seguindo a palavra de Deus, quando a gente está seguindo o amor, que é a principal mensagem de todos os livros espiritualizados, a principal mensagem é o amor. Quando a gente está seguindo nessa direção, a gente está seguindo em direção à justiça. A gente está seguindo em direção a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. A misericórdia a gente já falou anteriormente, né? Mas o que seria misericórdia? Misericórdia é ter amor incondicional. É você perdoar. É você ajudar sem querer nada em troca. É você se dispor para o outro. Misericórdia é ter compaixão, é perdoar. É você parar de centrar em você, achar que o mundo gira em torno só do seu umbigo. É perceber que o mundo gira em torno de muitas pessoas. É poder você observar uma outra pessoa, olhar para ela e perceber que ela pode ter acordado cedo, será que o sapato dela está confortável? Será que quando ela chega em casa ela tem alimento na geladeira? Muitas vezes são coisas pequenas que a gente acaba não observando e a gente não para perceber, será que o outro realmente não está aqui também tentando ser feliz como a gente? Eu acredito que seja isso que todos nós estamos aqui, tentando ser felizes, né? Descobrir quem a gente realmente é e fazer o nosso melhor. Estamos tentando, mesmo quem não tem muita consciência, no fundo é isso também que ele quer. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. As crianças, né? A ingenuidade. E aí a gente tem que ser criança, tem que ser ingênuo a vida toda, nem dá, né? Porque o mundo não permite isso. Mas quando você estende a mão com amor, com sinceridade, você está sendo um mensageiro, um portador, você está sendo limpo de coração. Você está realmente se entregando um pouco para o outro. E aí nesse momento você passará a ver Deus nas coisas, você passará a ver e viver Deus no seu próximo, no vento, nas plantas, à medida que você é mais sincero, mais verdadeiro. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Os pacificadores são aquelas pessoas que onde elas chegam, elas acalmam, elas trazem paz, elas trazem boas novas, elas, quando percebem que vai acontecer alguma confusão, elas dão um jeito de apaziguar os ânimos, de tirar a pessoa que está inflamada de perto, ajuda. Você também pode fazer isso, você pode, no momento que você percebe que as coisas vão inflamar, você troca o assunto, você pede uma ajuda a Deus, e em todas essas situações você pode pedir uma ajuda a Deus para que você consiga ter uma palavra que acalme, que apazigue e que traga tranquilidade para aquele instante. Então você também pode ser essa pessoa. Procura fazer um pouquinho, aprender um pouquinho todos os dias, que aí quando vê você já está fazendo um pouco de cada coisa no seu dia a dia, e você já está cada vez mais bem-aventurado. A bem-aventurança, se nós fôssemos super mega especiais, já nem estaríamos aqui, né? Mas a gente consegue aprender um pouquinho por dia. E a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares, perseguirem, e mentindo, e disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão nos céus. Precisamos entender que os desafios vêm para a gente aprender. E quando a gente realmente
coloca as perguntas certas, o que eu preciso aprender com isso, já é um caminho para você estar aprendendo, já faz parte do seu crescimento espiritual. Então, fazer as perguntas certas te ajuda a se desenvolver. E os desafios e adversidades são caminho da nossa cura espiritual. Fazem parte do nosso processo de desenvolvimento. Busque lidar com as dores e adversidades, sempre fazendo a pergunta: o que eu preciso aprender com isso? E assim você estará mais próximo de viver a cura. Eu quero agradecer a você, quero agradecer ao pastor, à esposa deles. Muito obrigada pelos momentos que estivemos juntos. Quero agradecer a vocês que estão me ouvindo aqui até o final. Desejar para vocês e para suas famílias muita paz, saúde, chuva de bênçãos. Que Deus abençoe vocês, que vocês se sintam abençoados. Gratidão infinita, dá seu like, curte, encaminha para alguém que você acredita que precisa estar ouvindo, se inscreve no canal. Gratidão infinita, namastê.